Olá a todos, vamos estar falando da equação de segundo grau, né? Começando aqui pela definição, né? Bem básica e simples de entender, tá? Então, denomina-se equação de segundo grau, a incógnita x, toda equação na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, em que a, b e c são números reais e a é diferente de zero. Tá? Então, aqui no a, aqui, ó, né? No primeiro termo da equação aqui, ó, x ao quadrado, o número que vai aqui junto com o x ao quadrado, ó, né? O a, o b e o c são números. Tá? O número que vai com o x ao quadrado, ele não pode ser zero. Tá? Ele tem que ter algum valor aqui, não pode ser zero. Né? Tem que ser um número diferente de zero, certo? Porque se for zero, né, esse termo aqui vai desaparecer da equação. Né? Zero vezes, né, lembrando que é uma multiplicação entre as letras aqui, ó, né, é a vezes x ao quadrado. Então, se for zero vezes qualquer coisa que tiver aqui, ó, vai dar resultado zero. Então, esse termo aqui, esse termo aqui, ele vai desaparecer da equação, né, x ao quadrado, se for zero. Então, não pode ser zero, tá? Senão ela deixa de ser uma equação de segundo grau, ok? Seguindo aqui, então esse é o formato geral, né, a forma geral da equação, tá? Por que geral? Quer dizer que ela pode mudar, né? Não necessariamente vai ser sempre uma soma aqui, ó. Posso ter sinal de menos aqui, né? Aqui na frente eu posso ter um sinal de menos, tá? Então esse é o formato geral, o formato básico, tá? Lembrando que a gente pode sempre mudar isso ali. Pode sempre aparecer um sinal de menos ali, tá? Então as letras aqui, ó, né? Elas representam coeficientes, tá? O A, o B e o C. É o que a gente chama de coeficientes. Tá? São os números, né? A e B são os números que estão junto com x ao quadrado, né? A letra A. E o número que está no x aqui, ó, é o coeficiente B. Né? E o C, coeficiente C, é o número que está sozinho na equação. Né? Ele não está ligado diretamente com o x aqui. Ó. Tá? Ele está sozinho ali, é o termo independente. Ok? Muito importante saber isso aqui. Ó. Tá? Então, como já falei, o a sempre o coeficiente do termo em x ao quadrado. Tá? Então, o coeficiente a sempre vai ser o número que está com o x ao quadrado aqui. Ó. Ok? Coeficiente b é o coeficiente do termo em x. Tá? Então, o b vai ser sempre o número que está junto com o x. E o coeficiente c, né? Ele é o coeficiente sem incógnita, né? Ou termo independente. Tá? É o número que aparece sozinho na equação. Tá? É um número que vai aparecer aqui, número 5, número 10, número 20, qualquer número que seja. Tá? Mas não vai ter letra junto com esse número, é só um número. Ok? Vamos aqui. Então, nós temos as equações completas, né? Que são formadas pelos três termos aqui, né? X ao quadrado, bx e c igual a zero, né? Sempre vai ser uma igualdade com zero aqui no final, tá? Então, um exemplo aqui, ó, né? Tem uma equação completa, que normalmente eu vou resolver usando Bhaskara, né? Tem outras formas aí, mas a mais comum que a gente usa é a Bhaskara, né? Para as equações completas. Agora, dada uma equação, essa aqui, por exemplo, né? Primeira coisa que eu vou fazer, eu tenho que identificar aqui, ó, quem são A, B e C, certo? Isso aqui tem que ter cuidado, porque se a gente trocar os números aqui, a gente vai resolver toda a equação e vai chegar no resultado errado. Tá? Então, o coeficiente A, quem é? Ó? A gente já viu, é o número que está com o x ao quadrado. Então, olha só, não tenho nenhum número aqui, certo? Quando eu não tenho nada, a gente já sabe, né, que é o coeficiente 1. Tá? Então, o coeficiente do x ao quadrado, o coeficiente A, aqui, ó, ele vai ser o número 1. Tá? O coeficiente B é o número que está junto com o x.
Então aqui, ó, menos 7. Tá? Lembrando que o menos aqui, ó, ele vai junto com o número. Né? É o 7 negativo que está aqui na frente do x. Então, o coeficiente b é o menos 7. Não pode esquecer do menos. E no fim, o coeficiente c, né? Que é o termo independente aqui. Ó. É o número, né, que está sozinho, tá vendo? Ele não tem x aqui junto com ele. Ó. Tá? Então, o coeficiente c igual a 10. Certo? Vamos ver um outro exemplozinho aqui. Ó. Identificar os coeficientes, né? Primeira parte. Tá? Então, o coeficiente A, quem é? É o menos 2, lá, ó, o número que está junto com o x ao quadrado. Tá? Coeficiente A é sempre o número que está com o x ao quadrado. Ok? Coeficiente B, mais 3, né? É o número que está com o x. Certo? Coeficiente C, o número que está sozinho, né? O termo independente. Nesse caso é o menos 1. Ok? Aí temos as equações incompletas. Né? Então, uma equação incompleta, né? Uma das equações incompletas, né? É quando a gente tem b igual a zero. Tá? Ou seja, é quando eu não tenho aqui, ó, né? O bx aqui no meio. Ó, né? Então, quando eu não tenho bx no meio, a equação vai ficar assim, ó, ela vai ficar ax ao quadrado mais c. Certo? Quando b é igual a zero. Ok? A outra situação de equação incompleta, quando c é igual a zero. Tá? Então, a gente vai ter um formato parecido com esse aqui, ó, ax ao quadrado mais bx igual a zero. Certo? São as formas aí da equação, das equações incompletas, né? Equações do segundo grau. Ok? Ainda nas equações incompletas, né? Vendo aqui, ó, a primeira delas, ax ao quadrado mais c. Vamos ver um exemplo aqui. Né? Por exemplo, aqui, ó, o x ao quadrado menos 25 igual a zero. Esse aqui é o formato mais básico, mais simples, né? Mais fácil de resolver das equações incompletas. Ó, né? Quando o bx, o b é igual a zero, aqui, ó, quando a gente não tem o x aqui no meio. A gente tem o ax ao quadrado, né? Algum número aqui ao quadrado, com x ao quadrado, e o coeficiente independente aqui, ó, o c. Tá? Então, na mesma forma, né, caso eu use Bhaskara para resolver, o que não é necessário, né, numa equação desse tipo aqui, né, mas existem outros cálculos que a gente pode fazer, onde a gente utiliza os coeficientes também. Né, da mesma forma, a gente deve caracterizar aqui os coeficientes, tá? Identificar aqui, ó, os coeficientes. Tá? Então, quem é o coeficiente A? O número que está junto com o x, né? Vai ser 1. B, quem é? Eu não tenho B aqui, ó. Tá? Eu não tenho B. Então, B é igual a zero aqui, ó. B é igual a zero, certo? E o coeficiente C, que é o termo independente, né? Vai ser o menos 25. Ok? Um outro exemplo aqui. Agora, né, um exemplo com c igual a zero, tá vendo aqui? Ó? Eu tenho ax ao quadrado mais bx. Então, está faltando o termo c aqui atrás. Né? Então, um exemplo desse tipo de equação, olha só, menos 4x ao quadrado mais 6x igual a zero. Tá? Então, está faltando o número sozinho aqui atrás. Ó. Tá vendo? Né? Esse tipo de equação aqui, incompleta, né, com c igual a zero, a gente também pode resolver sem usar a Bhaskara. Né? Ou pode usar a Bhaskara também, se quiser. Né? Identificando os coeficientes aqui, né, a gente vai ter
coeficiente A, o menos 4. Né? Então, o número que está junto com x ao quadrado. O coeficiente B, o 6, que é o número que está com x. Né? E o coeficiente C igual a 0. Né? Que ele não está na equação, então ele é o 0. Tá? Muito importante isso aqui, né? Principalmente quando for fazer Bhaskara, né? Nas equações. Né? Como eu falei, esses dois tipos aqui ó, a gente não precisa resolver com Bhaskara. Né? Depois no outro vídeo ali eu vou estar passando as resoluções ali de alguns exemplos, né? Usando Bhaskara. E desses exemplos aqui também, ó, esse tipo de equação aqui, sem usar Bhaskara. Tá? Mas como eu disse, há outros cálculos que a gente faz, né, relacionados à equação do segundo grau, né, que envolve, né, o uso dos coeficientes aqui. Ó. Então a gente tem que sempre saber, né, qual que é um e qual que é o outro. Né? Qual que é o A, qual que é o B e qual que é o C. Tá? Então isso é uma coisa que tem que ficar bem clara para todos. Ok? Finalizando aqui, né? Espero que tenha ficado claro aí essa primeira parte, né? Da definição aí de equação de segundo grau e a definição dos coeficientes, né? A identificação dos coeficientes é muito importante, né? Então, até a próxima, né? Assista os outros vídeos aí que a gente vai estar vendo a resolução de algumas questões, né? Nos próximos vídeos aí, a parte 2 e parte 3, né? Que já estão aí também, ok? Um abraço a todos, até o próximo.